Que gostoso, hein, gente? Olhar a confissão dessa maneira. E também nós podemos, diante de toda essa revisão do olhar para nós, para o nosso relacionamento com o outro, nosso relacionamento com Deus, para ajudar, nós podemos anotar de forma que não esqueça. Porque tem muita Sim. gente falando assim, às vezes eu me esqueço, eu posso anotar? É. Pode, só para ter um norte ali e se apresentar ao Eu sempre falo, eu sacerdote? fui professor muitos anos, eu sempre falava para meus alunos que a nossa inteligência é a faculdade do esquecimento. A gente mais esquece do que guarda. Mas é bom, eu acho que ir lá na Capela do Santíssimo, num momento de silêncio, pensar um pouquinho, refletir, esse estar, fazer a experiência do encontro com o próprio Cristo. É importante, daí a gente reconhecer e sair feliz. Olha, eu vou tentar mudar, ser melhor. Por isso que a gente... Porque hoje o que acontece? No passado, existiam muitas confissões e poucas comunhões. Hoje nós temos muitas comunhões e poucas confissões. Não significa que o pessoal está mais santo, mas a gente tentar entender essa dimensão do que a gente estar sempre em estado de graça, e esse tempo que a igreja propõe é isso, da gente, porque a confissão é um ato de humildade, é um ato de ternura, é um ato da gente reconhecer. Eu vou colocar-me na presença do sacerdote, ele não vai interrogar, ele não vai ficar interrogando. Porque não é um aconselhamento, é uma confissão. É uma confissão. Eu vou colocar as minhas falhas, vou apresentar a matéria, que seria os meus pecados, ele vai dar absolvição e pede para a gente rezar ou fazer um gesto de caridade, que seria um complemento dentro daquilo que nós sanamos. Porque se eu falei mal de alguém, o padre deu absolvição, mas aquela pessoa está sofrendo mal. Eu já estou tranquilo com Deus, mas ela está sofrendo as consequências do que eu falei. Então, aí que entra o gesto de uma penitência, e depois, se a gente quiser mais para frente, entender que as indulgências vêm sanar essa situação para a gente viver melhor. Então, Deus sempre manifestando o seu amor, a sua ternura, o seu carinho. Eu acho que o mais importante, guardar desse diálogo, é falar assim, olha, Deus é bom, Deus é Pai, Deus nos ama. Se a gente pegar o texto do filho pródigo, o pai sempre esperando o filho, o pai sempre querendo receber o filho, e de repente lá longe o pai percebe o filho, e que o pai faz? Ele vai correndo ao encontro do filho, se antecipa, e o filho com aquele discurso, pequei contra o céu, pequei contra a terra, fiz isso. O pai não falou nada. O pai apenas abraçou e cobriu de beijos. Então a gente entender que a confissão, o padre, vai mostrar a misericórdia. O padre vai mostrar o coração de Deus, vai dar o coração de Deus para nós, da gente reconhecer este verdadeiro amor. Por isso que vale a pena a gente buscar a confissão, não só nesse tempo da Quaresma, mas em outros tempos também. Tem uma pergunta que ela faz para saber se ela pode se confessar. Só quando a igreja ela recomenda uma vez por ano, mas ela pode se confessar quando necessário, se ela tem um desejo de toda semana, o que ela pode fazer? Nós não precisamos ser casuísticos aí nessa situação, né? A lei pela lei. Eu acho que é aquilo que mostra o coração. Dizem que nós somos obrigados a almoçar e jantar, mas precisa de todo dia ou não? Então, vai depender do coração, do relacionamento que ela está com Deus. A igreja coloca isso, mas não como uma obrigatoriedade, mas ela mostra para a gente que a gente tem que sempre reconhecer. Também tomar cuidado do escrúpulo. Às vezes tudo é pecado. O grande mal que existe hoje, que nada é pecado, ou então tudo é pecado. Então a gente tem que viver o discernimento do mistério da cruz. Então, saber equilibrar essa situação e também não ter uma consciência light, uma consciência relaxada. A gente tem que colocar, quanto mais coisas boas nós colocarmos na nossa consciência, nós vamos tomando consciência
do que é realmente certo ou errado, o que pode, o que não pode, e como que eu vou reconhecer a misericórdia de Deus. E no ato da confissão em si, tem gente perguntando aqui, e é uma pergunta que está recorrente. Eu tenho uma enorme dificuldade para me confessar. Nunca sei se eu já chego contando os meus pecados diretamente ou se eu inicio uma conversa que aos poucos vai fluindo. Na forma prática, a pessoa se aproxima do sacerdote, o sacerdote traz o sinal da cruz e aí? O documento, a exortação apostólica, reconciliação e penitência, ela fala que deveria ser um momento celebrativo. E nós hoje achamos que os padres, os sacerdotes, são máquinas de perdoar pecado. Entra naquela fila, pronto, entra naquela fila. Deveria ser um momento celebrativo. Ler um texto, um versículo da palavra de Deus, vamos meditar um versículo aqui, tudo, abrir, e aquele verdadeiro diálogo que o padre poderia ajudar a pessoa a abrir. É como diz, eu quero receber esse coração, eu quero receber esse abraço de Deus. Eu quero que Ele me abrace completamente. Não seja um abraço assim, sutil. Tem pessoas que nem abraçam. Chega... Um tapinha nas costas? Todo cumprimento assim também. Então, é a gente reconhecer a misericórdia de Deus. Aí que vai dentro desse diálogo, ajudando. E de repente as pessoas perguntam, mas eu estava lá pensando que a confessão é um pecado, esqueci, eu vou voltar de novo? Não, na próxima confissão. Então, é aquilo que eu tinha como intenção naquele momento. De confessar.